Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo legal, cara. Mais uma vez a gente aí em live, né? Mais uma vez a gente juntos aí para poder conversar um pouco a respeito desse tema tão importante, né, para a nossa sociedade atual, desse tema tão importante, acredito eu, que para a vida de todo mundo, né? Inclusive, diante do cenário que a gente está vivendo, algo que a gente, inclusive, vai falar daqui a pouco aí nessa live, daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto, mas, de cara, eu queria, assim, dizer boa noite, queria te agradecer, viu, Diego, pela sua presença aqui, pela sua participação aqui conosco, dizer aí que é uma honra, é um privilégio para nós aqui do Apocalipse 23, do AP 23, poder estar contigo, estar junto contigo aqui nessa noite, né, para a gente tratar desse tema aí, se empreender é bíblico. A gente vai ver, vamos conversar um pouco para saber se empreender é algo que realmente é bíblico, se é algo que realmente faz parte da caminhada, da trajetória aí do cristão, do povo de Deus. Tudo bem, pastor Edson. É uma alegria estar junto aí com vocês. Esse movimento aí do Apocalipse 23, que tem trazido aí a nós, né, temas que a gente pode discutir, que a gente pode debater, não somente no cenário bíblico, mas no cenário social, cenário mundial. É muita alegria que eu estou aqui, agradeço mais uma vez o convite. E falar desse tema, eu acho que empreendedorismo é um tema essencial, que ele não somente, eu não vou adentrar já nas respostas, mas é um tema que envolve a nossa vida desde o nosso nascimento. Desde o nosso nascimento, a gente começa a empreender, a gente começa a conquistar, a inovar diversas coisas. E quero agradecer o convite, dar uma boa noite aí a todos que estão nos assistindo. Espero que esse debate, essa conversa sirva para que nasça aí no seu coração, você que está desanimado com essa pandemia, que nasça aí no seu coração esse sentido de empreender. O momento de empreender agora, o momento de conquistar é agora, apesar da crise, apesar dos problemas. A pergunta que a gente veio aqui para responder, né, Diego? Na verdade, você veio aqui para responder para o público em geral. Empreender é bíblico, Diego? O que você diz aí para nós? Empreender é bíblico? Empreender é totalmente bíblico. Se a gente for pegar desde o início, desde a criação, você vai ver que Deus, ele capacita o homem, ele coloca na essência do homem essa questão do empreendimento. Deus capacita Adão, e Adão, ele tem o empreendedorismo e a criatividade que está dentro do empreendedorismo para dar nome aos animais, para gerenciar aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Então, a gente observa que desde o início da civilização, desde o início da criação do homem, o homem ele empreende. Ele empreende porque ele necessita empreender, ele empreende porque ele é capacitado por Deus, ele empreende porque as circunstâncias ao redor faz com que ele tenha que empreender, tenha que ter criatividade. Se a gente for observar a palavra do Senhor, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, a gente vai ver o homem empreendendo. O homem sendo capacitado por Deus, este homem criando, este homem, ele conquistando objetivos. Claro que se a gente for pensar num assunto macro, o Senhor é o projetista de todas as coisas. O Senhor é que cria todas as coisas. Mas ele coloca no homem essa essência do empreendedorismo. Claramente, o empreender, ele é bíblico. Ele é bíblico e a Bíblia nos ensina muito a empreender. De cara, você já está dizendo aí para nós que você concorda com essa tese de que empreender é bíblico, né? Então, a tua resposta é afirmativa, é sim. Para você, empreender é bíblico, e você já trouxe aí alguns exemplos, né? Algumas teorias fundamentadas, inclusive, na própria história bíblica, desta possibilidade de que o ser humano pode olhar para a Bíblia como algo que dá um aval, que autoriza ele a empreender. Porque a gente tem a Bíblia como uma autoridade, né? Ela é o livro mais lido no mundo, até as pessoas que não são cristãs se utilizam da Bíblia, inclusive, se você for fazer algum tipo de leitura dentro do meio empresarial, você vai ver vários empreendedores, vários empresários
que nem sequer professam a fé cristã, porque quando a gente fala de Bíblia, a gente atrela, né, liga ela à fé cristã, né? Mas há alguns empresários dentro da história da sociedade, grandes empresários, que nem sequer são cristãos, mas se utilizam da Bíblia para, em alguns momentos, gerir os seus negócios, né? Fazer a gestão dos seus negócios. Muito bem, mas se a Bíblia é regra de fé e prática para o cristão, se empreender é bíblico, todo cristão, então, tem possibilidade de empreender? Eu acredito que sim, pelo que eu vejo, pelo que eu leio, pelo que eu pesquiso dentro da palavra de Deus, todo cristão ele tem possibilidade de empreender. O Senhor, ele nos capacita, o Senhor, ele instrui não somente através das orações, não somente através dos louvores, não somente através da comunicação que nós temos com Ele, mas Deus claramente nos mostra isso na palavra do Senhor. O grande problema que a gente encontra é que deve existir sempre uma proatividade. Às vezes nós achamos que um negócio bem-sucedido ele vai cair do céu. Nós achamos que uma empresa bem-sucedida, um escritório de advocacia, que é o meu caso, ou até mesmo a gestão de uma igreja, a administração de uma igreja. Nós atrelamos sempre que pode cair dos céus e tudo já vir formatado. Só que nós aprendemos na palavra do Senhor que o Senhor requer de nós também uma proatividade. O Senhor coloca um mar à frente e ele fala para Moisés, olha, você tem que pegar a sua vara, você tem que levantar para os céus, você tem que clamar e o mar vai se abrir. Ou seja, Deus instrui Moisés. E Moisés ele precisa acatar aquilo que Deus ordena a ele, mas ao mesmo tempo ter proatividade. Vamos colocar o exemplo do apóstolo Paulo, que o senhor sabe muito bem, eu gosto muito, é o meu personagem bíblico que eu vejo que é um dos maiores empreendedores. A gente vai ver lá em Atos 18, Paulo sai de Atenas, na Grécia, ele começa a falar aos cidadãos atenienses, os cidadãos atenienses começam a resmungar, começam a reclamar de Paulo, começam até a xingar o apóstolo Paulo, e ele sai de Atenas, ele vai para Corinto, ele encontra um judeu chamado Áquila, que também era fazedor de tendas, como ele, que tinha o ofício de fazer tendas. E o que ele faz, o apóstolo Paulo? Ele já cria uma sociedade com Áquila e juntos começam a fazer tendas e empreender. Então, todo cristão tem possibilidade de empreender. Não são as circunstâncias que vão parar o empreendedorismo. Agora, deve existir sempre uma proatividade do homem, uma proatividade da mulher em querer empreender. Eu vejo que o sol ele nasce para todos. A chuva também cai para todos. Agora, como você vai administrar o sol, como você vai administrar a chuva, como você vai administrar os problemas, vai demonstrar se de fato você será um bom empreendedor ou você será uma pessoa que sempre vai esperar algo acontecer e ficar inerte, ficar parado. Então, todos os personagens bíblicos eu vejo a necessidade dessa proatividade. Você vê isso com Davi, você vê isso com o profeta Elias. Eu vejo também, vamos citar aí exemplos para as pessoas até que estão entrando agora entenderem essa questão do empreender e cumprir aquilo que o Senhor determina. O profeta Isaías é chamado a pregar um povo que não ouviria. Ou seja, ele fez a parte dele, ele se colocou à disposição e ele foi à linha de frente. Agora, o que vai determinar se nós, cristãos, seremos empreendedores ou não, é a nossa proatividade. Mas todo cristão tem a possibilidade de empreender. Todo cristão ele recebe ferramentas, ele tem um manual, que é a palavra do Senhor, que demonstra como se faz uma boa sociedade, como você pode empreender de uma forma correta. Agora, basta a gente ter essa proatividade. É aquilo que eu expliquei, né? Desde o nascimento, você tem as suas dificuldades, você tem a sua dependência, e você, aos poucos, você vai compreendendo as circunstâncias que estão ao seu redor, e você vai construindo
relacionamentos, construindo amizades, empreendendo. O empreendedorismo, se a gente for pegar no sentido gramatical da palavra, é aquele ato de inovar, aquele ato de criar, aquele ato de ser proativo, aquele ato de trabalhar em prol de um sonho se tornar realidade. Quantos sonhos provavelmente você tem aí no seu coração, na sua mente? Quem está assistindo tem esse sonho, mas às vezes falta sim proatividade. Repito, como homem, como advogado, como cristão, eu entendo claramente que o Senhor é que projeta todas as coisas, a soberania do Senhor. Mas o Senhor nos dá ferramentas para nós crescermos, para nós empreendermos. Legal isso. Agora, deixa eu só complementar. O que eu acho interessante nesse texto do apóstolo Paulo é que, por exemplo, qual era a circunstância que ele tinha? Qual era o problema? Ele foi rejeitado. Ele está fugido de Atenas. Ele está chegando a Corinto, que é uma outra cidade. Ele poderia estagnar, ele poderia ficar inerte, ele poderia ficar triste, ele poderia bater o desespero no coração dele. O que ele faz? Ele encontra um judeu que era fazedor de tendas, se une ao camarada e faz uma sociedade. Ou seja, ele não fica parado. As circunstâncias não paravam o apóstolo Paulo. E é isso que eu acho interessante para a gente falar sobre empreendedorismo. As circunstâncias não podem parar. As circunstâncias servem para a gente crescer, para a gente amadurecer. Às vezes a gente parar, refletir, repensar os projetos, mas sempre caminhando para frente. Legal. E aí já está a terceira pergunta, Diego. É fácil empreender no país, no nosso país, no Brasil? Pela minha risada, você já sabe, né? Como isso funciona, né? Eu acho que quem está nos assistindo sabe aí, quem é profissional liberal ou quem trabalha por conta própria, quem não é empregado carteira assinada. É muito difícil empreender no Brasil. É difícil porque a burocracia é enorme. E olha que eu sou advogado, eu trabalho com burocracia. A burocracia é enorme de você abrir uma sociedade. Mesmo as sociedades unipessoais, os chamados MEIs, né? O microempreendedor individual, é muito complicado. Você precisa ter contador, você precisa cumprir resoluções, você precisa ter alvará do Corpo de Bombeiros, você precisa ter alvará da Prefeitura, você precisa ter um alvará do Estado. Ou seja, não é nada simplificado. E é difícil empreender no Brasil porque os impostos são muito altos. A carga tributária que nós temos é extensa. Vamos pegar os nossos vizinhos do lado, aqui a Argentina, por exemplo. Na Argentina, para você abrir uma pessoa jurídica, você precisa simplesmente demonstrar que o seu balancete contábil está ok e se você possui patrimônio suficiente para, caso ocorra um problema, você ter que arcar com as consequências. Ou seja, na Argentina, em 48 horas, você cria uma empresa. Agora, aqui no Brasil, você precisa de uma gama de documentos. Ou seja, infelizmente, no Brasil, a sensação que eu tenho é que tudo vai de encontro a você tornar-se informal. Você ser um empreendedor informal. Isso é horrível, porque você não tem crédito no mercado, você não consegue fazer um empréstimo, você não consegue participar de licitações de empresas públicas. Então, empreender no Brasil é muito difícil. No nosso caso, né, no escritório de advocacia, não é só o registro na Receita Federal, é o registro na OAB também. Então, se você tiver o registro na Receita e não tiver o registro na OAB, você não caminha como escritório de advocacia. Não é fácil. Literalmente você tem que ter aquela casca grossa, aquela pele de dinossauro mesmo para aguentar os problemas que tem nesse país. Empreender com toda essa dificuldade, com toda essa gama de dificuldade, é algo só para você, que é novo, pessoas com mais idade, 40, 50, 60 anos, também podem ser empreendedores ou começarem a ser empreendedores? Eu posso dar de exemplo a minha sócia. Minha sócia, quando nós fundamos a sociedade, ela tinha 63 anos de idade. Então, ela com 63, o outro sócio com 38, eu tinha 28 anos de idade. Então, ela já, passado dos seus 60 anos,
ela entendeu também que era o momento de empreender, o momento de se criar um novo projeto, um novo layout, uma nova linha de trabalho. Não está relacionado à idade. Eu repito mais uma vez, está relacionado à proatividade. Temos pessoas aí com 60, 70 anos de idade que possuem maturidade, que possuem vivência, que conhecem, às vezes, o ramo que querem empreender, mas ficam com medo ou preocupados porque possuem uma idade já dita como velho, como velha. Eu vejo totalmente ao contrário. O que determina o bom empreendedor, e olha que eu estou longe ainda de ser bom empreendedor, eu acho que ainda falta muita caminhada ainda para aprender a empreender. Mas eu entendo que para você ser um bom empreendedor, você precisa ter atividade, você precisa querer. E isso não tem idade. Não tem jovem, não tem meia-idade, não tem idoso. Legal, show de bola. Esse exemplo que eu quero te dar, jogando para você. Eu sei que as perguntas são para mim, mas jogando para você. Você tem quantos anos? Rapaz, eu vou fazer 50 daqui a 2 semanas. Olha aí, você está chegando literalmente na... Já passou doenta, já está no 50. Já. Olha o que o senhor está fazendo agora. O senhor está fazendo uma live de um movimento criado aí por vocês, senhor, pastor Bruno, e outras pessoas que auxiliam e ajudam a vocês nessa caminhada. Para muitos que estão nos ouvindo agora, provavelmente tem na cabeça assim, poxa, eu já tenho 50, já tenho 60, e eu não tenho mais o que fazer. Você tem o que fazer, sim. Sim. Agora, você precisa olhar as circunstâncias e ver a oportunidade. Com certeza. Com certeza. Embora eu já esteja na caminhada de empreender já há muito tempo, né? Eu empreendo desde que eu era um pouco mais novo, bem mais novo, né? Bem mais novo eu empreendo, né? Eu já tive muitas empresas, muitas. Já quebrei bastante. Quando a gente quebra, a gente aprende. Mas também já tive bastante sucesso, já me desfiz de algumas empresas, enfim. Isso ao longo da minha trajetória de vida sempre foi assim, né? Já tive muitos negócios. Eu acho que a gente precisa saber diferenciar também entre a empresa e o negócio, né? Porque talvez a gente esteja falando da questão do empreendedorismo e quem está de trás assim possa pensar assim, puxa, mas eu tenho uma banquinha de doce lá na porta da escola. Será que eu posso ser visto como um empreendedor? Pode, né? Eu creio que pode. Porque você está realmente empreendendo. Você não é um empresário, como a gente pode dizer assim, dono de uma sociedade anônima, dono de uma grande empresa, mas você tem o seu empreendimento, o seu negócio, que é sim um empreendimento, né? Que leva sustento para sua casa, que contribui com a sociedade, né, que traz algum tipo de contribuição, de favorecimento, até mesmo para o nosso país, para a nossa cidade, né? Então, até mesmo quem está com uma banquinha de doce aí pode se ver, sim, como um empreendedor, viu? Olha, bom, mas a Bíblia serve para a gestão de um empreendimento? Serve muito. A Bíblia é um manual. Eu acho que se você quer ser um empreendedor de sucesso, é só você olhar a palavra do Senhor. A gente vai ver lá no Evangelho de Lucas, né? Aquela passagem que Cristo Jesus está falando que antes de edificar, antes de construir, primeiro você tem que olhar se você tem condições de empreender, se você tem a capacidade de empreender, se você possui os mecanismos. Claro que eu estou aqui trazendo para as palavras de hoje aquilo que Cristo Jesus estava falando. Mas todo empreendimento ele precisa ter um planejamento, e isso a Bíblia nos mostra. A Bíblia é um manual de como você escolher o seu sócio, como você empreender de forma correta. A Bíblia diz aquelas pessoas que você não deve se aliar, que você não deve se juntar. A Bíblia diz com relação aos locais ou os atos que um empreendedor, o que um cristão em si, ele deve fazer. Então, eu vejo muito Jesus Cristo falando sobre isso. Por exemplo, Jesus Cristo está olhando lá Simão Pedro pescando. Era o empreendimento de Pedro, ou seja, Pedro estava pescando, ele era um pescador. Então, ele estava lá no mar pescando, vendo toda aquela situação, e Cristo Jesus fala para ele, olha, eu quero te fazer pescador de homens. Então, eu vejo que a Bíblia, sim, a palavra do Senhor, ela é um manual para a gente. É um manual de gestão, manual de planejamento, manual de criatividade,
manual de execução. O grande problema é, a gente quer montar o projeto e não quer ler o manual. Aí vai dar ruim, vai dar problema, não tem jeito. Não tem jeito. Então, eu acho que a Bíblia, sim, ela é um manual para nós empreendermos. Lida com cuidado, lida de uma forma entendendo o contexto do texto bíblico, mas ela é um manual, sim. Então, assim, a gente tem, a partir do Apocalipse 23, procurado fazer com que as pessoas tenham esse entendimento de que a Bíblia é, sim, poderosa e que ela, sim, responde todas, não é a maioria, não. Ela responde todas as nossas questões, ela responde todas as nossas necessidades, viu? A proposta do Apocalipse 23 é exatamente esta, né? Apocalipse 23 no poder da palavra. A gente quer navegar no poder da palavra e levar as pessoas a viverem a partir desse poder que Deus já outorgou, já deu para cada uma delas, né? Eu acho que tudo começa com sonho. Você sonha um dia, você que está na faculdade, que está nos assistindo agora, você sonha na faculdade de ser um grande profissional, você na sua igreja, você sonha em se tornar um bom pastor, não em sentido de numerário de membros de igreja, mas um pastor que realmente faça diferença para as pessoas, que seja um incentivador, que seja um encorajador. E eu acho muito legal essa onda aí do AP23 de trazer pessoas de diversas nuances, de diversos ofícios, para trazer nesse momento de crise, nesse momento de pandemia aí, um alento. Eu acho que o que a gente está precisando nesse momento são palavras de alento, de confiança, de encorajamento, porque só falar de Covid, só falar de problema, só falar de morte, não faz com que o homem prossiga. O homem prossegue na palavra de Deus, no poder da palavra, como é o lema aí do Apocalipse 23, mas sendo proativo, empreendendo, sonhando, tendo projetos. E eu espero que quem esteja nos assistindo, quem nos assistiu aí, que vocês sonhem, que vocês projetem, que vocês planejem. E peçam orientação a Deus. O nosso Deus, ele é tremendo, ele é extremamente carinhoso com cada um de nós. Ele fala no momento certo, na hora certa, mas a gente precisa ouvir também um pouco, não simplesmente agir, mas ouvir um pouco a voz do nosso Senhor. Diego, show de bola, é isso mesmo. A gente está colocando aqui, Diego, eu estou colocando aqui durante toda a live, né? Eu estou colocando aqui o endereço lá do escritório. Eu vi, show de bola. Muito obrigado, quero desde já te agradecer aí mais uma vez pela tua presença. Muito obrigado por tudo que a gente pôde viver aqui nesta noite. Que o Senhor continue te abençoando, que o teu ministério continue sendo um ministério muito eficaz, muito abençoado e muito abençoador. Deus te abençoe a Gisele, viu? Que você e sua família continuem sendo, assim, uma família de bênçãos, por onde quer que vocês passem, transmitindo essa alegria, irradiando aí essa paz, esse amor. Vocês sempre irradiam na vida das pessoas, viu? Muito obrigado, querido.